Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje, 2 convidados pra lá de especiais pra gente falar de comida, de viagem, de história boa, de perrengue, de cultura capixaba. Gustavo e Rafael, tudo bom com vocês? Oi, tudo ótimo. Prazer. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Vocês que são do canal Comendo o Mundo. Isso aí. E assim, querendo saber a história de vocês, conta pra mim assim, como é que surgiu a ideia desse canal no YouTube? A gente primeiro fez um canal no YouTube, né? E aí, posteriormente, fomos... Porque o que acontece? Já temos a agência de viagem também há muito tempo, né? Então, viajar já era uma coisa rotineira. E a gente foi percebendo que as pessoas, além de viajar, estavam ganhando dinheiro para viajar, né? A gente ganhava mais no método da agência, né? Mas não no método da criação do conteúdo. E a gente aproveitou para unir o útil ao agradável. Já que a gente já tinha essa rotina de viajar, vamos então começar a gravar, né? Então, aproveitar aí o melhor dos dois mundos. E depois a gente foi migrando para outras redes, né? Focando mais no Instagram. Até que eu considero hoje em dia que a gente é muito mais do Instagram, né? O YouTube a gente até... O YouTube a gente mais que retroalimenta ali com shorts, alguma coisa que já é uma coisa meio aproveitada do Instagram. Mas é que antes não, a gente gravava pro YouTube mesmo. Mas, né, como demanda muito mais tempo de edição e tal, e o Instagram, a gente foi crescendo mais que o YouTube, a gente foi focando ali nossa energia no Instagram. Mas a gente tem... Foi difícil convencer, tá? Foi. Nossa senhora. Por quê? Porque assim, eu como espectador do canal assistindo, o YouTube proporciona, assim, mais imersão, né? Essa possibilidade de mais tempo ali, de vocês contarem os lugares, né? Uma história que visualmente, às vezes, fica bom no YouTube, né? Com certeza. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito mais YouTube, né? Apesar de ser um criador mais do Instagram, eu, como consumidor, eu sou muito mais YouTube. Então, assim, a gente pra ficar assistindo YouTube, eu prefiro muito a ficar, tipo, rolando o Reels. Gosto também. Mas eu sou essa pessoa mais conversadeira, gosto de dar É mais... difícil fazer um videozinho de 1 minuto, ter que resumir tudo no vídeo, é desesperador. Pra ele, então, eu não gosto muito desse mundo superficial que a gente tá chegando, não. Mas tem uma hora que a gente precisa também se adaptar. Focar também, né? né? Porque é uma demanda muito... Imagino que é uma demanda muito grande. Alguém deve imaginar assim, então vocês têm uma equipe que fica lá, que grava, que acompanha vocês. São só vocês, assim, Só. mas vocês dois fazendo tudo, Isso. de gravação, edição e roteiro. Tudo. E a gente ainda tem a agência, né? Então... Ainda tem a agência, que é isso que eu falar, assim, entrar nisso, porque eu não sabia que a agência tinha surgido antes, né? Então, você já tinha a agência, já trabalhavam com isso. Tem uns 13 anos já. E então já sabiam dos perrengues, de viagem, de tal, de roteiro, de locais, né? E você até antes da agência, né? Você já se viajou desde... Eu desde criança... Criança não, é muita coisa, né? Desde adolescente, assim, eu já tenho essa paixão, assim, de viajar, mapa, Globo, Mapa Mundi. Todas as minhas brincadeiras tinham que ter algum país envolvido. Então, eu sempre já gostei, já tive isso até como estilo de vida, assim. E depois fui encaminhando pra essa área porque era uma paixão, assim, entendeu? Então, calhou muito bem. E tem uma divisão assim, quem edita, quem grava, tem um... Como é que funciona? Pode falar. Pode não, porque ele acaba editando mais, gravar, a gente grava tudo junto, assim. Mas Isso. a edição é toda dele. A gente grava, a gente sempre vai gravar junto, né? Na hora de editar, eu faço, e ele fica muito mais à frente da agência. Então, porque ele não falou, né? Mas também tem que dar o crédito dele, que ele, na agência... É como se na criação de conteúdo eu foco e ele auxilia, e na agência ele foca e eu auxilio. Mas aí não tem como um sem o outro, tem esse não. equilíbrio também, porque é muita demanda, né? Tem. Da agência e, enfim, tomar conta de um canal no YouTube. E, assim, ali tinha muita personalidade de vocês, tinha outras coisas, além de vocês conhecendo a Ariana Grande. Então, assim, Rolou, né? Rolou. aí a foto da Arama. Porque, olha, eu não achei a parte 2 do vídeo que você prometeu. Estamos aqui cobrando ao vivo. Às vezes, nossa, mas ali, né, era o primor do primor. Nesse início, eu lembro que... E eu sempre fui muito perfeccionista. Aconteceu até com o vídeo que a gente postou ontem, né? Respondendo aí um comediante que eu não queria postar por conta de um detalhe técnico. Tipo, nesse começo, a gente gravava do celular, mas a gente não tava gravando assim, vamos ser youtubers. Ela falava assim, vamos fazer um conteúdo ali, depois a gente edita. Só que o áudio era tão ruim, não tinha essa preocupação com o microfone, com estar perto da boca, gravava no meio de uma multidão. Acredite ou não, depois, quando ia
postar. Por isso eu acho que também me desestimula. Mas no começo, né? Uhum. Eu redublava o vídeo inteiro. Sério? Se o vídeo tinha, tipo assim, 30 minutos, era 30 minutos eu refazendo as falas, fingindo que tava falando no momento. Tipo assim, Aquele vídeo, então, da Ariana é redublado? eu não sei se esse é, mas O dos muitos, inícios ali? muito, Eu acho Nova que, York. assim, a parte que a gente tá no show em específico é toda redublada. Eu acho que sim. Caramba, porque assim, aí agora entrando nesse mundo, quem assistir vai ver, o áudio tá muito legal, dá pra te entender, e não tinha microfone, não tinha essa facilidade de hoje em dia, né? Eu inventava umas coisas também, tipo assim, na hora que eu ia, como tava preocupado, o áudio podre, né? Aí eu refazia o áudio e pra ficar natural, porque eu sabia que eu ia gravar ele dentro da minha casa. Aí eu baixava um barulho de ambiente pra botar no fundo e fingir que eu. Aí eu botava o microfone um pouco longe, fazia às vezes botava um barulho na hora que tava gravando. Que trabalho, assim, Lê. bem Desde o difícil. começo. Mas aí, cara, tem o capricho, tem a sua dedicação, tem você querer entregar um negócio que tá com a sua marca, com a sua Uhum. identidade. Com Olha só, você não, aqui tá o microfone é mais aberto, tem barulho, não pode ser um negócio que eu gravei no quarto. Gente, tô aqui no show, não sei o quê. A gente é muito ligado com isso, né? A gente sabe que a nossa profissão, essa específico. profissão de criação de conteúdo, não é uma profissão de formação, né? Então, assim, qualquer um da noite pro dia pode virar. E não estamos julgando, né? Sim. Tá ótimo, que bom. Muda a vida aí de muita pessoa, né? Só que a gente é muito preocupado e achamos que isso é um diferencial nosso, né? A gente não. Ah, só porque dá pra ser, não quer dizer que a gente não tenta ao máximo se profissionalizar, ter todos os equipamentos que estão ao nosso alcance, as técnicas de edição, de fazer. Nosso diferencial mesmo. E a gente escuta muito isso das marcas, né? Uhum. E a gente acha que realmente a gente tem esse diferencial Não, da o trabalho e a preocupação qualidade de técnica. vocês é enorme. Obrigado. E assim, eu acho que também tem aí, pela experiência que vocês têm, a dificuldade que talvez foi no início de convencer e fechar coisas por causa de como qualquer um poderia fazer. Era uma coisa que eu já cheguei em muitas agências e tal, ela tá muito desacreditada porque o último trabalho com a última pessoa foi horrível. Aí para você convencer que você já não é daquela forma, que você não é a mesma pessoa, já passaram por isso assim, da pessoa, olha, eu te fechei, foi péssimo porque a pessoa não entregou, não teve qualidade, não teve profissionalismo. Lembra de um caso específico, assim? Olha, eu não lembro de a gente chegar logo depois com a. Existem estabelecimentos, marcas que quando vão falar da gente, às vezes falam de uma experiência negativa que tiveram, mas não meio que projetando em cima da Dos gente. outros, deixa claro. Sim, Anteriores. Assim, lá no início, eu digo, não, hoje em dia que já tem mais... Mais talvez- questões mais assim, de relacionamento e tal. E aí, quando. Às vezes solta alguma coisa, mas eu não tenho uma lembrança assim específica. Também acho Agora, coisas que já aconteceram, por exemplo, que infelizmente queima, né? Muito. A gente que tá aí batalhando, fazendo um monte de vídeo, viajando pra gravar, gastando dinheiro, recurso, tempo, botando toda a nossa força, a gente sabe como é difícil você ganhar um seguidor. E isso, assim, tendo viralizado vídeos de milhões e tal, e mesmo assim é. Aí você pisca e do nada você vê uma pessoa que, tipo assim, tinha 1.000 seguidores, no outro dia tem 400 mil. Eita! E aí, se fosse a Jennifer lá do avião. Quer citar não, nomes? Não vou falar nome, não. Eu tô falando genérico. Pro espaço. E aí, tipo assim, isso descredibiliza muito, porque não é nem aquele ego de, tipo assim, deixa a pessoa fingir que ela tem esses seguidores, é mais que você. Não é por isso. Tanto que temos pessoas na nossa profissão que tem menos que a gente, e a gente tá sempre junto. Temos pessoas que têm mais e estamos sempre junto e tá tudo bem. O problema é que esse tipo de pessoa, aí entra muito no que você falou, né? Ele vai fazer um trabalho, quando se fala. Porque se fosse só por vaidade da pessoa falar que quer ter muita coisa, beleza. Agora, a partir do momento que ela é contratada por uma marca, ela tá enganando, né? O que ela não tem. E aí, a marca contrata, não vê resultado, e aí ela fica já cabreira com, eu acho que esse negócio de influenciador não dá muito certo, não, porque não vem ninguém. E aí, às vezes, uma pessoa que, tipo assim, tinha 30 mil seguidores ia dar muito mais resultado que essa que tem 400, 500, porque não existe 400 mil seguidores. Porque o robô não vai lá. Não vai. Vou te falar que hoje em dia tem alguns que até vão, tá? Uhum. Tem alguns que Vamos falar até... de robô? Pode falar de robô? Pode. Vai lá, não tem nada a esconder mesmo. Então, claro que você nunca, jamais falando o nome, né? Mas, gente, hoje em dia as coisas estão tão assim... E também a gente fica com muita raiva. Não raiva, mas... Poxa, que triste, porque as marcas também, às vezes, são leigas. O mundo digital, ele é relativamente novo, né?
E muitas vezes os marketings ou as pessoas por trás das marcas não estão preparadas. E a gente acha que às vezes porque a marca é grande, e aí estamos falando até de multinacional, loja franqueada pelo Brasil, que é a nossa experiência, né? Não tem esse know-how. E aí, por exemplo, a gente já viu gente sendo contratada para uma campanha com a gente que era nítido que era tudo mentira. E aí, só que a pessoa, tipo assim, tinha muitos seguidores, tinha muitos comentários e tinha muitas visualizações. Só que, tipo, você nunca vê essa pessoa fazendo um trabalho, a pessoa faz um trabalho regional, então a gente também é na lógica, né? Por exemplo, se você faz um trabalho regional, a gente sabe que a gente mora num estado pequeno, e se for falar ainda da região ali da Grande Vitória, é menor ainda. Então, o seu alcance vai ser diferente, por exemplo, de uma pessoa que faz um mesmo nicho que a gente, só que em São Paulo. Atinge muito mais gente, é um lugar maior, tem mais turista, então não tem como comparar. E essa pessoa com números meio assim, de São Paulo, e em menos de uma semana, Ei. tipo 10 mil para 500 mil seguidores, e aí quando você entra nos comentários, aí que vem a bomba, gente. Vou tentar falar de um jeito sem falar. Sem Os entregar. comentários é tipo assim, vamos supor que a pessoa fez uma propaganda de uma caneca. Pra quem trabalha com isso, né, sabe que os comentários vão ser o quê? Você divulga essa caneca. É sempre Nossa, básica. caneca Nossa, que linda. caneca linda. Ah, gostei, quero um. Nossa, eu As quero, pessoas onde você são comprou. secas, assim. Ou faz um. Claro que vai ter um outro que vai, nossa, adoro o trabalho de vocês, blá 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 blá. Só que, gente, todos os comentários sobre uma caneca, uma publicidade de uma caneca, serem poéticos, não dá. Tipo assim, a beleza do toque que a porcelana toca a água. Ei. Aí o segundo comentário é a inspiração da gota quando toca a sua boca. E palavras muito parecidas, em cada comentário muito parecido um com o outro. Então você vê o quê? Gerou tudo em robô. Talvez a gente nem sabia que. Porque a pessoa que comprava seguidor, comprava visualização, isso aí é uma coisa mais básica que a gente já ouviu falar, né? Uhum. Sabe que existe, ponto. Agora, eu nem sabia que tinha como você comprar, tipo assim, Comentário. os comentários. E assim, Caraca, não sabia nem saber. tava lá na hora que a pessoa supostamente comprou? Não, mas não tem como, gente. Você estando ali no game e por tudo que a pessoa posta. Então, assim, isso eu prefiro 1000 vezes, assim, vamos supor, perder uma campanha pra uma pessoa de 1000 seguidores, que a marca ou contratou pelo preço, que era mais barato, ou porque teve mais sinergia, ou porque gostou mais mesmo do perfil do que o nosso, sem problema. Agora, as pessoas aí que jogam injustamente, Tá enganando. queima, Não é verdade, né? tira oportunidade de outro. E tanto que a gente até tem esse perfil um pouco mais. Eu acho até um pouquinho mais, né? Mas ele me dá o aval. Da gente ser, às vezes, um pouco. Porque, às vezes, nas profissões, em geral, as pessoas preferem assim, né? Tipo, tem aquele lema, calada vence, né? Uhum. Prefere ficar quietinho, nanã. Só que a gente gosta de expor algumas coisas assim, porque a gente só acredita na mudança quando as coisas são faladas. Se as coisas não estão sendo discutidas, Concordo. vão ficar só embaixo do pano. Então, claro que a gente não fica apontando o dedo pra ninguém, né? Não fica lá, tipo assim, sabe esse pessoal que gosta de fazer um barraco direcionado, marca. Uhum. Jamais. Não é do nosso feitio. Que tem gente que gosta de crescer em cima da polêmica, né? Não. Mas quando a gente vê uma coisa que tá ali dentro da nossa realidade e faz sentido, a gente gosta de trazer a discussão pra dentro dos nossos seguidores. Algumas vezes assim, gente, pra temas diversos, não só da criação de conteúdo, né? Mas quando acontece isso, a gente também gosta de dar pra gerar um pouco de consciência. E a gente sabe também que muitas marcas seguem a gente. Então, ficarem mais assim, espertas, né? Pra ver como é que as coisas acontecem. Não vai ficar... Já não tem muita regulamentação na nossa profissão, né? Então vai ser uma bagunça. Depende da gente também Tem que se posicionar. fazer a publicidade tem escrito ali AD só, mas até a pessoa identificar que tem um ADzinho, um hashtag de AD, entre tantas hashtags, não sabe que é publicidade, já passou. Então isso tem, assim, esse que é o lance que as pessoas precisam entender. Muitas coisas que os influencers, algumas pessoas estão falando, ela tá recebendo para fazer aquilo. Com certeza. Ou seja, permuta, ou seja, né, em troca não sei o quê, mas é para você ter a consciência. Então, que fique claro que tem uma publicidade ali que tá querendo vender um produto, né? Nada mais justo, enfim. Mas é isso, não tem regulamentação. E eu encontrei essa dificuldade, assim, né, das pessoas entenderem, tá, mas o podcast, como assim? Temos influência? Não, fui influência, tem um podcast, é outro nicho, é outro formato, né? Mas é isso também, às vezes passa por essa, assim, de uma experiência ruim que teve, porque alguém tinha seguidor, comprado, não sei o quê, e tá, não, esse negócio
não dá certo. Como não dá certo? Uhum. Pensa bem, né? A gente vai encher sua loja, a gente vai não sei o quê, mas tá preparado também, né? Porque às vezes tem esse lance, a pessoa não acreditar e quando vê, rapaz, o negócio tá cheio de gente aqui, pelo amor de Deus, para aí, ué, a gente falou que ia divulgar a promoção, né? Então, assim, já teve estabelecimento que teve assim, meu Deus do céu, tá todo mundo vindo aqui. Verdade. Isso, graças a Deus, já aconteceu com alguns trabalhos que a gente já fez de restaurante, estava assim, quase fechando, já quase falindo, e a gente gravou um vídeo na época e assim, graças a Deus, o restaurante está aberto até hoje e funcionando super bem, lotando. Isso é um Isso é uma felicidade, né? demais, a gente fica bem orgulhoso assim, do nosso trabalho, né? Fica. Porque vocês fizeram um vídeo recente também muito bom, o negócio da fubanga com os clientes. Isso aí, isso já tá viralizando, esse vídeo. Já estão querendo... Polêmico, o povo gosta, né? Eu também, vocês não citam, mas citam os perrengues, né? Vamos falar um pouquinho antes de voltar a falar da história, assim, como é que foi, como é que é isso de perrengue desses que marcaram a vida de vocês? É que as pessoas acham que a vida... Não vou falar que é um trabalho difícil, misericórdia, meu Deus, é um trabalho horroroso. É porque as pessoas gostam de ficar se lamentando, tá? Difícil é pegar um ônibus lotado todo dia. Mas assim, é um trabalho como qualquer outro, tem perrengue. É trabalhoso, mas tem seus privilégios, com certeza, né? a gente trabalha a hora que quer. Sofredor, né? É seu próprio chefe. Mas geralmente... Não são muitos, não, mas acontece alguns, né? Sempre acontece. Acho que toda em profissão, tipo, acontece. E acontece também por dois motivos, né? Tipo, acredito que também por ser uma área muito nova aí, aquilo que a gente tava falando, às vezes a pessoa que contrata a gente nem sabe nem o que a gente faz Não sabe nem direito, contratar direito. mas já viu a gente ali. E ia falar também que era aqui no meu restaurante. Então, você lida com todos os tipos de... Porque, por exemplo, uma pessoa que vai ao dentista, pô, a profissão que tá aí há milhões de anos, a pessoa sabe o que o dentista faz, né? Assim, grosso modo, né? Sabe que eu vou lá, tô com problema no dente, vou lá corrigir. Ou vou botar um aparelho, ou vou fazer um canal, blá, blá, blá. E o influenciador, às vezes, eu vou dar um exemplo muito básico. Às vezes tem pessoas que acham que, tipo, dar um prato de comida pra você é, tipo, o ápice do que Não, você vai... nem você só vai a ficar empresa, assim, muitas pessoas acham que o nosso trabalho é comer de graça. né? Comer de graça. E aí a gente fala, ó, não, comer de graça não paga boleto, não paga conta. Claro que existe uma projeção na profissão, né? Quando você é menor, tá crescendo, tá começando, é óbvio que o que você topa não é a mesma coisa que você topa depois de um certo ponto. Assim como em todas as profissões. Um médico que tá começando vai cobrar um valor pra fazer uma cirurgia, depois que ele virar super famoso, ele vai cobrar outro. Só que no nosso caso ainda, tem essa parte da troca, né? Que nas outras profissões normalmente não. Pagou, fez. E o nosso tem essa permuta, né? Que a pessoa vai e aí ela dá um... por exemplo, no nosso caso, que é restaurante. Vocês comem aqui e fazem um vídeo. Aí, tipo assim, quando é lá no começo, teve um outro, claro que a gente vai fazer. Por quê? Você quer virar conhecido, você quer começar a entrelaçar, ter relações com marcas, sua carinha lá aparecer em outros públicos também. Só que não dá pra ficar mantendo isso sempre. Então, tipo assim, e aí tudo a gente avalia. Isso foi uma coisa engraçada, assim. Nesse começo, eu ficava com muito medo de cobrar. Eu ficava, não, se a gente cobrar, eles não vão fechar com a gente. Eu ficava meio preocupado com isso. Achar que não vai ter. E ele já foi mais, não, a gente tem que cobrar, já tá na hora de cobrar. Isso foi uma coisa... Eu não tinha pena, acho que é porque eu editava, né? Tinha pena. Pô, ficava ali Era editando isso aqui. madrugada, Pelo menos alguma coisa tem que vir, não é possível. E acho que a primeira... A gente tem alguns cases, assim, que foram os primeiros, né? De cobrar, uma vez, uma marca de bebida alcoólica, pode falar, né? Boticário, perfume e tal. Boticário é parceiro aqui, pode falar. Então, assim, lá no comecinho, tipo assim, a gente, antes de cobrar, já teve muitas trocas, sim, óbvio, tá? A gente já... Foi muito hambúrguer na arroba, tá? Muita pizza, hambúrguer na arroba. Só que aí, a partir de um tempo, você também já começa a, tipo, mesmo não cobrando, já selecionar. Por exemplo, pô, vou num restaurante... Exemplo, abri um restaurante aqui super temático e tal. Acredito que esse conteúdo eu possa, sim, fazer uma permuta para um vídeo. Agora, um lanche delivery de hambúrguer... Poxa, não vai me dar tanto retorno de visibilidade e tal. Então, ali a gente pode, talvez, negociar para postar nos stories. Então, você começa assim, até dentro da própria seu trabalho, mesmo não pagando, você já vai setorizando o que você faz até qual ponto, qual é o seu limite, o que vale a pena ou não. Igual esse da Boticário lá, que foi lá no comecinho.
dos pagos, né? Ele não queria cobrar porque ele já tava bem assim, nossa, mas eles vão mandar vários perfumes. Gente, eu tava A gente vai muito. ganhar O perfume tá pra quê? Eu já tava muito emocionado. Eu falei, não, é a Boticário, a marca nacional, já mandaram. E era o kit, o perfume que ia lançar, e aí tinha Eu já tava case. muito emocionado ali. Vem a Nossa, cartinha você com o tá nosso nome e a gente já fica emocionado. Não, eu falei, não, menino. E a gente ainda, quando essa do Boticário apareceu lá no comecinho, a gente não tava nem em Vitória. Porque por conta foi. da agência, a gente viajava muito, a Hum. gente tava morando há um mês em Sorocaba. Olha. E aí a gente teria ainda que pagar. O perfume ia chegar na casa da mãe dele, porque eu era daqui, ia chegar na casa da mãe dele. A mãe dele ainda ia ter que Mandou. mandar, ia ter que pagar pra mandar pra Sorocaba. Ou seja, a gente ainda ia pagar pra receber. Um frete. Aí eu falei, não, a gente tem que cobrar baixo, ué. E aí também vai muito naquele começo também da estratégia, né? Você sabe até qual ponto você toparia, mas você também tem que saber negociar. Então você coloca um preço, e aí se a pessoa falar que não, ou você achar que não, aí você vai negociando com ela, né? Vendo até onde você acha que vale a pena, ou a pessoa faz uma contraproposta. Hoje em dia é mais difícil ter essa negociação, porque já é um trabalho fixo, a gente sabe dos nosso profissionalismo e tal. Não é assim, vai falar que não. Não, aí beleza, deixa a gente para a próxima oportunidade, ou você junta e depois a gente faz, ou você contrata um outro que você acha mais barato. Mas no começo é claro que, como qualquer profissão, você vai ali fazendo suas estratégias para ir crescendo, até uma hora que você vê que já não cobrar não é possível, entendeu? Porque senão você. Porque é isso também, né? Porque se a pessoa sempre não cobrar, não cobrar, não cobrar, cria esse vício de não ver como profissão. Ver o comer de graça. Uhum. Pô, já tô te dando um perfume, você quer mais o quê? É. Ué, Pagar as contas. Então a gente precisa sempre também. E a gente tem muito essa discussão, né, com outros criadores de conteúdo que são menores, que são amigos nossos. A gente tava até falando nesse final de semana sobre isso, né? Que eles também têm que se valorizar, entendeu? Nem que você cobre assim, R$ 50. Mas dali você transporte pra começa você começa a profissionalizar, entendeu? Não precisa só trocar pelo negócio. Vai tentando, vai fazendo, vai se esforçando e vai subindo aí o seu cachê, vamos dizer assim. Como é que é para vocês a gestão empresarial, essa gestão de negociação e o conteúdo? Porque eu tenho muita dificuldade disso, assim, porque toda vez que a gente foca em reuniões, em agência, clientes, o conteúdo, às vezes, opa, peraí, tem que pensar, tem que parar para pensar que é isso, né? O que eu vou fazer, né? O que eu vou editar, o que seria legal, o que eu vou mostrar agora, o que o público... Fazer essa análise. Como é que é para você essa gestão do lado empresarial junto com o conteúdo? Quer falar uma coisa? Pode. Eu vou sempre passar, porque senão eu gosto de falar, vai parecer que sou eu que quero falar. Mas a parte de negociação, assim, é Aí toda você ele. quer falar, Então, você então vou deixar. Pra Porque não parecer- eu sou aquele que fica com medo até de cobrar. Beleza, pra não ser o ditador da fala, eu gosto de dividir meu tempo. Aí tá, essa parte aí, eu acho que a gente trabalha de uma forma um pouco orgânica, que às vezes nem deveria ser, né? Mas eu acho que acaba sendo muito orgânico. A gente já teve, assim, muitos. Eu nem vou falar alto e baixo, porque às vezes no baixo a gente estava ganhando mais que o alto. Eu vou falar, a gente já teve muitas mudanças, né? Por exemplo, a nossa agência, a gente já teve 5 lojas físicas. E hoje a gente não tem nenhuma. Já tivemos loja dentro de shopping. Porque a gente foi se adaptando à realidade que a gente achou que era mais viável. Hoje a gente vende muito online. Quando a gente estava na pandemia, fechamos a última loja. A gente tinha uma agência de intercâmbio também. E não estava dando mais para conciliar os 3 negócios. Então a gente foi assim, passando por. Já teve todas as formações possíveis, já teve gente para ajudar, já teve fase sem gente para ajudar, porque não estava valendo a pena, ou estava. E agora a gente está até voltando atrás do processo de ter pessoas de novo, porque as coisas estão ficando. Não adianta, a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, nem tudo que aparece, porque não dá. A gente sabe que tem algumas demandas que a gente recusa, porque não dá pra gente, fica muito inviável. Então a gente tá nesse momento de voltar a ter um time, porque começou a pesar. Mas enquanto a gente tava fazendo essa parte da negociação aí, sou eu mesmo que faço. Não ficamos botando assim, vou falar com o meu assessor, aí eu mesmo sou assessor. Não, sou eu mesmo. Na agência, às vezes, a gente tá com uma pessoa, não tá. E a gente também, a gente só acha importante, às vezes, também separar pra ter um pouco de diferença na parte da criação de conteúdo, é mais tranquilo. Agora, na parte da agência, só pra não misturar um pouco a parte da agência e a pessoa achar que ela tá falando com o influenciador. Não, você tá falando aqui agora com fulano, agente de viagem, entendeu? Então a gente dá uma separada assim, mas
a gente vai fazendo mesmo conforme vai aparecendo e dando conta. Agora, a gente também, eu acredito que a gente não tem uma rotina também Rotina, tão né? correta. Porque não tem uma Tivesse, seria um rotina. pouquinho mais normal. Não tem uma rotina. É tipo assim, é editando ou fazendo uma coisa dentro do carro, viajando, à Mas noite, isso é uma madrugada. coisa que a gente repara, assim. É óbvio que a gente não trabalha 8, 9 horas igual uma pessoa normal trabalha, mas a gente não desliga também. Parece que a gente tá trabalhando todo dia. Não tem final de semana, vamos parar, não vamos postar. Não, não tem, assim. Eu acho que a gente até trabalha, a gente só não trabalha assim, contínuo o diferente, É, né? Tipo assim, não quer dizer que a gente não trabalha nessas 8 horas, mas a gente não trabalha assim, com aquele compromisso. Você tem que estar esse horário e sai aquele horário, mas aí na maioria das vezes que a pessoa tem esse emprego, né? Ela saiu do emprego, teoricamente, né? ela desliga. Desliga e não quer saber Não, a gente mais. não tem como desligar, a gente continua. Final de semana, em viagem, que a gente pensa, viagem é divertida, só. Não, a gente tá Eu acho que gravando sempre. a parte do criação de conteúdo, eu acho que ela é até um pouco mais tranquila, porque as marcas, elas falam com você. Claro que um dia ou outro, igual, a gente vai fazer esse festival aí do Torresmo. Minha perna. É uma demanda urgente, porque festivais, normalmente, eles acontecem 3, 4 dias. Uhum. E você tem que esperar o primeiro pra ir gravar e mostrar. Então, já se perdeu um dia. Não tem como esperar pra fazer. Vai o quê? Virar madrugada editando. E já estamos acostumados. Pra Então, soltar o vídeo no dia seguinte de manhã. Horário. a gente já não tinha aceitado a demanda. Uhum. Então, aceitou? Vamos dar conta. Mas a gente sabe que algumas coisas que a gente pega, a gente tem que ficar madrugada pra cumprir, porque é isso. A vida a que a gente escolheu é essa. Agora, na agência, não dá pra acreditar, assim. A gente recebe... Quando é um cliente que realmente tá em um apuro, beleza, né? Por exemplo, a gente fechou agora um pacote pra um casal na Europa, eles foram lá na nossa casa. Ficaram muito mais do que o tempo normal, porque a gente quis ali dar um atendimento personalizado e tal. Só que agora, por exemplo, na agência, chega vezes que, tipo assim, a gente tá vendo filme, 1 da manhã, estão ligando, manda mensagem. Acontece, assim. E cliente querendo comprar, nem que tá em viagem, não. Acontece muito. Assim. Aí a gente fala assim, Acho que é isso, veio depois da Mas pandemia. são 3 horas da manhã. Que começou a trabalhar pelo telefone, pelo WhatsApp, então as pessoas querem resposta imediata, né? Qualquer horário, assim, isso... às vezes a pessoa... ele fica com raiva disso, né? Eu falo, para, meu, calma. Às vezes a pessoa... a pessoa quer cobrar a sem resposta noção. domingo. Não, e cobrar... Porque é diferente, tipo assim, o que acontece? A pessoa às vezes manda uma mensagem, tipo assim, 8 da noite no domingo. Aí chega na segunda-feira, tipo assim, 10 da manhã. Ainda não fui atendido. Que empresa é E é com frequência, São 10 tipo anos. assim, Tô esperando. super nervoso. Fala assim, mas gente, mas você falou... Deu nem Mesmo se tempo eu tivesse de... falado num dia... não... Mas as pessoas ficaram mal acostumadas com imediatismo, como se também elas fossem assim. E quem cobra, também nada faz imediato. Como? Quem é um robô que faz tudo? Você responde todo mundo da sua família, seu WhatsApp tá zeradinho, não tem nenhuma pendência. Tem nenhum e-mail, nem... Ou você tá desempregada. Pode ser uma opção, né? Agora, é impossível estar assim, kit com todas as coisas no tempo e com todas as pessoas e com todos os seus projetos estão todos encaminhados. Gente, impossível, só se não for ser humano. Então, as pessoas, elas criaram um senso de imediatismo que não existe, né? Tanto que o próprio conteúdo, né? Que hoje em dia, quando a pessoa às vezes vai ver um vídeo... Pô, o vídeo tem 1 minuto e meio. Nossa, que Reels grande. Áudio. Hoje as pessoas, ninguém ouve áudio sem estar acelerando, né? As pessoas estão 2x, sempre... né? Essa coisa do 2x é... O próprio Instagram, não tem como você clicar do ladinho assim. Depois eu não sabia disso. Olha que eu tô... Mas acho que é mais recente também, não tem você tempo, assim. vê em 2x ali, tem gente que vê esse filme em 2x, assim, peraí, calma. Tá muito bem, né? Calma, o filme em 2x tem uma imersão, tem alguma coisa ali, uma proposta. Não tá com tempo, não assiste, pelo amor de Deus. Mas, assim, e aí, como é que é esse trabalho de conteúdo de vocês, assim? Como é que vocês pensam essa estratégia da viagem? Pô, agora a gente já foi para esse lugar, vamos para aquele, né? Porque vocês já tem, a gente já sabe um roteiro, mas como é que é pensado isso para postar, para fazer o conteúdo, assim? Tem fui para Colômbia, agora eu vou para outro, faz uma essa América parte do de Sul. roteiro é toda dele, assim, ele adora escolher um destino que ele nunca tenha ido. Isso ele adora, assim, ele não gosta de repetir. Então, acho que a parte do roteiro, ele fica toda por ele e você que escolhe, né? Vai montando, você vai vendo vídeos no YouTube, né? Que a gente vai tentando escolher, né? Eu acho que, tipo assim, depois que a gente...
foi até um dilema dentro da nossa criação de conteúdo também, né? O que acontece? Que a gente não falou. Quando a gente era do YouTube, e no começo, assim, nos primórdios, o nosso foco era viagem. Gastronomia é uma coisa que veio depois. Por quê? A minha verdadeira paixão... Vou falar a minha porque já tá desde a agência, tá? Minha verdadeira paixão sempre foi viagem. Eu gosto mais de viajar do que todas as outras coisas. E aí, o que acontece? Dá até tremedeira quando fica em casa, assim. Passa 3 meses em casa e já fica, ai, não tô bem não, tô estressado. Não, é desse jeito. Não é nem piada, não é nem piada. E aí, tipo assim, chegou um momento que a gente viu que... claro que se a gente tivesse enveredado pra viagem, a gente também estaria em outro campo da viagem para um lado. Só que a gente viu o que acontecia. A gente sempre teve uma coisa em paralelo, que a gente não gosta de abrir mão, que a gente não sabe... não é porque a parte do criação de conteúdo não é suficiente financeiramente, mas é porque incerteza do futuro. Amanhã cai a plataforma, amanhã hackeia a conta, amanhã não... Mark Zuckerberg desiste, fecha o Instagram. Acabou. Como já aconteceu com várias outras redes sociais, né? Então, a gente prefere não ficar refém de um negócio só e variar aí. E aí, o que acontece? Nesse meio, assim, a gente sempre focou em viagem, só que o que acontecia? Quando a gente viajava, gravava tudo, fazia tudo, blá, blá, blá. Voltava pro Brasil não, né? Voltava pra nossa casa, a gente fazia nada. A gente falava assim, gente, não tem... a gente Fazia nada, não gravava conteúdo. Não tinha conteúdo pra... Fazia nada, só ia ficar de boa. Não. A gente não via aqui como uma criação de conteúdo. A gente só via quando viajava, já que a gente é de viagem. Claro que fazia uma ou outra coisinha aqui, tipo assim, vamos lá no Buda. Mas uma coisa esporádica, não era o foco do nosso conteúdo, né? E aí, quando a gente começou a crescer, mesmo sendo de viagem, quando a gente voltava pra cá, as marcas daqui, né, seja restaurante, shopping, enfim, começavam a, tipo, perguntar, quanto que vocês cobram pra vir aqui? Aí a gente começou a dar um estalo, falou, pô, toda vez que a gente tá aqui, sempre tem algum restaurante, alguma marca, alguma empresa que é local aqui, que tá buscando a gente. A gente vai negar? Então, começamos aí, faz uma bebidinha, faz o perfume, faz um restaurante, faz uma lanchonete, blá, blá, blá. E aí, foi rodando, tanto que e é engraçado isso, né? Que é uma coisa engraçada e às vezes ruim também. Mas às vezes a pessoa olha pra gente e fala bem assim, nem sabe... Vocês estão aqui em Vila Velha! Acontece. Vocês estão aqui... Acha que a gente é de São Paulo, que a gente é... Mas engraçado quando acontece num restaurante menorzinho, sabe? Assim, bem popular, assim. Não acredito que vocês foram no boteco do seu, sabe? Os lugares assim, a gente fica... O que vocês vieram fazer aqui? Estão no passeio aqui? Estão viajando? A gente tá no interior, parece assim, que a gente... Como que vocês vieram parar aqui em João Neiva? A gente é de Vitória, tá bem tranquilo pra gente de João Neiva, é pertinho. E aí a gente começou a ver que estar aqui era um outro tipo de conteúdo que a gente podia agregar. E a gente viu que porque quando a gente viajava, a gente acabava também mostrando muito restaurante indiretamente que a gente estava. Então, esse nicho da gastronomia começou a se interessar por a gente. E a gente também, em contrapartida, foi se interessando e foi ficando. E aí, hoje, a nossa dualidade é essa. Porque como a gente, depois de um tempo, focou muito na gastronomia, acaba que, financeiramente, pra gente, a gastronomia é muito mais rentável que a viagem, né? Porque quando a gente viaja... a gente fala, né, que aqui no estado, no Espírito Santo, em Vitória, a gente é consolidado, todo mundo já conhece. Não tô falando, nossa, que celebridade, tô falando do mercado, né? Os shoppings, os restaurantes, tem aquela publicidade que volta, a pessoa já contratou, vai de novo. Então é uma coisa que se alimenta muito organicamente, que às vezes a gente mesmo recusa por não dar. E fora, cada vez você escreve um novo capítulo, né? Tipo, agora a gente tava aqui em Curaçao. Quem que é a gente em Curaçao? Ninguém. Então, tipo, até quando a gente vai viajar, o que a gente faz por exemplo, a gente fez publicidades? Fez. Ganhando dinheiro lá, viajando? Ganhou. Mas, tipo assim, com seguro, com marca de roupa, mas daqui. Então, se a pessoa vai focar, se enveredar para esse ramo da viagem, ela vai ter que atingir esse tipo de trabalho. Ela tem que trabalhar com muita companhia aérea, com empresa de seguro, com outras coisas, né? Que gira ali ao redor. Cartão global, blá, blá, blá. E a gente foi focando muito pra gastronomia. Então, acaba que a gente fica nessa dualidade. Vai viajar?
Fala da Argentina. Que a gente ia ficar lá, que era o... Que é nosso projeto? Aham. Isso foi uma coisa da cabeça dele. Nunca foi minha vontade, mas topei, mas topei. A gente tem nosso apartamento, a gente alugou nosso apartamento, vendeu tudo e foi pra morar no mundo, assim. Durou 6 meses, mas foi um projeto legal. A gente foi de carro daqui de Vitória até a Argentina. Caramba. Isso, Foram parando Isso, foi Lá a parando. gente ficou morando 4 meses. na Argentina? Isso. Cara, como é que foi essa experiência? Maravilhoso. Nossa, assim, incrível, incrível, incrível. Adorei a Argentina. E tava na época boa ainda, sabe? Tava tudo bem barato. Então, assim, foi maravilhoso. Mas chega uma hora que você só quer voltar pra casa, né? Mas eu acho que a gente ficaria mais se não tivesse a questão do financeiro, do tipo assim... Não é nem do financeiro, Ficaria, não, é maravilhoso. Viajar é ótimo. Mas, assim, chegava a proposta isso de... Exemplo, sei lá, um shopping querendo contratar. Aí eu ficava desesperado. Como Eu ficava foi? louco, não, eu ficava perdendo. Aqui a gente tá perdendo dinheiro. E ele nem aí, preocupado, tô viajando. E eu tava desesperado. Carnaval, publicidade de carnaval, de Natal. Eu ficava assim, louco, não, vambora daqui, vambora, vambora. Mas foi maravilhoso, gente. Parece que eu tô louco aqui. Mas eu Mas- entendi, uma preocupação de, né, a gente tinha um mercado consolidado. Isso, de tá Tá vendo? perdendo, É ficando pra porque trás. as estratégias são diferentes, É. né? Se você quisesse viver esse tipo de vida, como a gente conhece vários que vivem, colegas nossos, criadores de conteúdo, e até gente que não é criadora de conteúdo, né? Que às vezes faz e vende alguma coisa no lugar, vende brigadeiro, sei lá, cada um dá seu jeito de... Trabalha com marketing digital, então não precisa de um lugar físico. A gente sabe que esse tipo de... Pra viver assim, criando conteúdo com a viagem, teria que ser de outro formato. E um formato, assim, hardcore, né? Porque tem muita gente que é criador de viagem, que é tipo assim, que a gente conhece vários, né? Viaja, uma semaninha, volta. Não, as nossas eram sempre assim, 4 meses, 6 meses. É mais parecido O com tempo aquele do visto, sabe? O visto Uhum. deu tempo, a gente voltava. E teve nesse caso da Argentina, a gente até renovou, né? Pra ficar mais Pra tempo. ficar mais um mês. E É. aí ficou nesse negócio. Aí eu respeitei também a vontade dele, né? Porque eu sabia que era mais um sonho meu. E a gente foi se... Porque lá, se a gente quisesse viver isso, teria que meio que recomeçar ali a fazer as estratégias para viver desse formato. Lá. Porque a gente precisaria ou se focar muito em viajar para começar lá do boticáriozinho que a gente pegou, lá da bebidinha que a gente pegou, o começo, teria que ser de novo para... Tanto que quando a gente faz muitas vezes a gente faz uma publicidade, às vezes, de gastronomia, e pode dar mais dinheiro que uma marca que você acha que é maior, que é de viagem, mas pelo que a gente representa em um lugar ou no outro. Então, tipo assim, você tem que escolher o que você quer, né? E focar. Mas a gente prefere não abrir mão. Tô até impondo. Prefere não abrir mão A gente prefere eu. da viagem, porque a gente acha que também acaba sendo um nosso diferencial. Sim. Porque gastronomia tem várias pessoas, e tá bom se você quer focar só nisso. Mas como é uma coisa que é uma coisa que a gente gosta de fazer também, até como método de vida, a gente percebe que tem uma parcela que tá dentro dos nossos seguidores, que eles amam muito mais a viagem do que a A gente gosta gastronomia. de ver mesmo a gastronomia nesse lugar que vocês vão. É. E tem assim, quando vocês vão no restaurante aqui, e o pessoal fica com medo? Ai, meu Deus, eles estão aqui. Vão julgar, vão fazer um vídeo, vão falar bem. Medo não, porque eu acho que a gente é muito. Eu acho que a gente é fofinho, acho que medo não. Fica, meu Deus, mas você vê capricha no prato deles. Isso acontece. Mas medo, acho que. Mas é uma coisa também que é mais velada lá atrás. Uhum. Não que a gente percebe, né? Ou, tipo assim, quando a gente chega, já tá muito... É porque que acontece? Na maioria das vezes, tem duas coisas diferentes, né? Que é bom deixar claro também. Tem gente que só faz publicidade. A gente acredita muito que a criação de conteúdo, como o próprio nome diz, tem que ser criar conteúdo. Então, tipo assim, a gente não vai só quando está sendo pago por alguma coisa. Então, por exemplo, pode ser que num restaurante, de preferência, a gente não vá, porque é o nosso negócio. Claro que um evento de inauguração é uma coisa à parte, a gente quis mostrar. Por exemplo, a gente fez agora a inauguração de um buffet de eventos lá na Praia do Canto, Santa Lúcia. E, claro, não era de cachê, era pra conhecer o buffet que eles chegaram. Beleza, fomos, mostramos e tal. Então, são coisas específicas. Mas, querendo ou não, ir no restaurante pra fazer um review, pra fazer um vídeo, aí é o nosso trabalho. Mas a gente acredita também muito em fazer um conteúdo mesmo. Então, se a gente vê que tá acontecendo algum projeto dentro do Espírito Santo, por exemplo, quando teve aquelas vaquinhas, a gente foi lá
Pô, a vaquinha não pagou a gente, né? A gente foi lá gravar as vaquinhas. Não. A gente foi lá gravar as vaquinhas, foi gravar sei lá o quê, acha que tem uma coisa interessante que tá acontecendo no Espírito Santo. A gente tem um projeto também que chama Comendo o Espírito Santo, né? Gente, não leva pro lado negativo, hein? Comendo o Espírito Santo, a gente começou esse projeto recente, fizemos 3 episódios e vamos começar agora, já tem mais 3 marcados. Que a nossa meta é conhecer todos os municípios do Espírito Santo. Isso dá um lucro pra gente? Dá. Mas é muito menos do que ficar paradinho aqui gravando ali na Praia do Canto, que é lá na nossa casa. Com Mas vou te certeza. falar que lucro a gente recebe, mas lucro eu acho que nem tem. E esse projeto aí, agora assim, eu gostei muito que eu vi, assim, isso, e fiquei, caramba, vai voltar? Então já era uma pergunta que eu ia fazer, vai voltar? Vai. E outra coisa, vocês vão levar convidados, vão levar, porque eu tô me convidando, porque eu adoraria participar de uma vez com vocês, assim, eu acho que é uma experiência legal, assim, de estar com vocês num lugar desses, assim. Ele é um projeto aberto, né? A gente nunca assim, aberto que eu digo, igual tipo a novela, né? Ela vai se modulando. Então já teve, por exemplo, episódios que a gente fez com o influenciador do lugar. Então, por exemplo, quando a gente foi na Serra, a gente gravou com o Juan, que é um influenciador de lá, que ele é nosso amigo. Fizemos em Santa Teresa e Domingos Martins, né? Isso. Paramos porque viajamos. Aí fica de lado, porque não estamos aqui, né? Aí voltamos. Agora a gente já tá com 3 episódios novos, a gente vai pra Venda Nova, João Neiva, Anchieta. Isso eu acho maravilhoso, assim. Até porque tava recente aí, tava na moda falar mal do Espírito Santo. Um monte de gente de fora daqui e tava dando engajamento, essas coisas assim. Os capixaba não sei o quê. Né? Vocês perceberam isso? Aí até, coitada, uma moça veio, vocês até chamaram ela. Como é que foi esse episódio aí da menina que foi falar? Coitada, né? Coitada. Eu tô aqui defendendo, tadinho. Mas assim. Coitada, não, hoje ela tá comendo bastante hamburguinho no arroba hoje. Ela plantou uma polêmica ali, uma estratégia Anitta, muita polêmica e muita gente pegou. Às vezes ela não fez. Não tô falando que ninguém faz nada na internet que não é de propósito, porque senão a pessoa só fica na. Ela editou, ela teve alguns segundos pra não vou e vou. A pessoa pode achar que não vai dar a reverberação que vai dar, né? Mas que ela tá fazendo. A pessoa, tudo que ela posta, ela tem alguma intenção, óbvio. Tanto que a gente zoou até pessoa amiga nossa. Fala assim: se você não quiser conversar, por que você posta então? Deixa pra você. Claro que você faz o perfil fechado. Claro que todo mundo que posta alguma coisa, no fundo tem a esperança de que seja visto por alguém, né? Então. Pode contar o caso dela que você fez. Foi uma ideia assim, foi por acaso. A gente viu o vídeo dela, Gustavo sempre polêmico, né? Quer responder. Eu falei, não vamos mexer com isso não. Ele, não, vamos responder. Aí subimos e gravamos o vídeo respondendo. Já que ele me zoou, deixa eu zoar ele rapidinho. Nessa hora que a gente foi gravar, né? Aproveitar o ensejo pra zoá-lo. Eu falei bem assim, vamos fazer um vídeo pra responder. Aí ele, não, acho que não, melhor não. Aí eu falei assim, vamos fazer... então vai... vamos fazer. Tá, então vou lá gravar ele. Então peraí que eu vou me arrumar que eu também vou aparecer também. Quando eu botei ele se arrumou rapidinho pra aparecer. Mas foi assim, foi do nada, a gente gravou o vídeo e esse vídeo deu bem certo, né? Que as pessoas se uniram pra defender o Espírito Santo. Aí depois que o vídeo deu certo, no dia seguinte, né? A gente deitado assim, se a gente gravasse com ela... Mandamos uma mensagem pra ela topou. A gente fez mais uns 2 vídeos brincando, assim, e ela foi super legal, assim. Entendeu que falar do Espírito Santo não é legal. Ou né? Depende do que pra você. Mas o negócio é que, tipo tem humorista vindo aí essa semana, né? Falando mal do Espírito Santo. Outro também que já... Ele tem essa... Ele fala, critica a cidade, bate pra provocar e tal, já é da polêmica, e vocês fizeram um vídeo muito legal. Mas ele repostou também. Então, o que acontece? A gente procura também fazer o nosso conteúdo, mesmo quando seja isso de dar uma respostinha e tal, mais ácida. A gente prefere ser ácido que hipócrita. Porque tem um povo que fica falando por trás, a gente prefere falar manso na frente. Então, tipo assim... Esse caso dessa menina aí também, o que aconteceu? Não foi só, vamos gravar com ela. Foi também teve uma questão X por trás também. O que acontece? Não estou falando que não pensávamos que gravar com ela também não daria visibilidade. Porque vai ter gente que vai fingir, né? Porque eu amo o meu trabalho. Amo o Espírito Santo. Não, lógico que foi pensado. Mas
também faz por dinheiro, também faz como... Senão não se chamaria profissão, chamaria hobby, né? Que a gente faz sem querer ganhar nada, troca é hobby. E aí, tudo bem. E aí, o que acontece? A gente sabia que dá visibilidade, mas no caso dela específico, por que também que incentivou muito a gente ir gravar com ela? A gente quis meio que dar, tipo, um tapa no que na expectativa de todo mundo e um pouco ajudá-la. Não estou falando que era só essa, não sou Madre Teresa de Calcutá, não era isso, mas isso teve muito impacto pra gente topar ajudar ela. Por quê? Ajudar em que sentido? Tanto que se você for lá ver o que a gente vai responder, até a gente quando vai responder alguma coisa pra uma pessoa assim, ou uma coisa que tem assim, a gente sempre tenta fazer com respeito. Então a gente não vai atacar ela, como tem gente que ataca, não vai atacar físico, não vai atacar nada da pessoa, ideologia, religião, nada disso. Então a gente se atém ali, tipo, falou do Espírito Santo, vamos defender o Espírito Santo. E dar uma zoada, talvez, em Macaé, que era a cidade dela. Coisas assim, não a pessoa, né? E nesse caso, a gente começou a ver que tinha muito comentário negativo em cima da menina. De características físicas, orientação, e enfim. E aí, o que acontece? A gente falou bem... E aí, nesse meio tempo ainda, a gente descobriu que a tia dela, a família dessa menina, seguia a gente. E a tia dela mandou uma mensagem pra gente, tipo assim... Ai, olha só, eu tô muito triste, as pessoas estão atacando até, ameaçando de... A minha sobrinha, pelo que ela falou, nananã. Aí, Ela é boazinha, ela só fala demais. não, coisa assim, tia não. Aí na hora eu até, tipo assim, que eu também sou uma pessoa... Eu me considero, né? Cada um vai achar uma coisa, mas eu acredito que eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito... quando eu vejo uma injustiça e tal, eu gosto ali de intervir, mas não é que anula tudo, né? Então, na mesma hora que eu fui mandar a mensagem pra tia dela ou pra ela, eu nunca deixei de ser claro que você também... A sua sobrinha não foi inocente. Então, algumas consequências ela vai ter que aguentar. Só que... Tanto que, tipo assim... Ai, não, o que vocês fazem? Ela não tirou o vídeo até agora do ar? Então, o primeiro passo, se ela quer, tipo assim, zerar aquilo, tira do TikTok, tira do Instagram. Não, tá ali porque ela tá pra ela, talvez, o benefício de tá crescendo, virando notícia, nananã. Pra ela tá achando que tá valendo mais a pena do que o hate. Quem tá preocupado mesmo, deleta. Então, eu também gosto de ser assim, meio que advogado diabo. Também não é assim, Justo, nossa, justo. Pro bom e pro mal tem que ser também, a consequência do que ela falou, ela não tá querendo, então ela não vai tirar. E aí a gente até partiu mais do Rafa, né? De falar pra gente gravar com ela. E aí a gente gravou. E aí, Rafael sabe, o que eu sou na frente, eu sou atrás. Tanto pro engraçadinho, que eu sou palhação. Foi, tá? Ele implicou com essa menina. Nossa senhora, Ela ouviu. acho que ela se arrependeu, brincadeira. Se arrependeu não, mas ele implicou. Mas é coisa brincadeira. Não, brincadeira. Por exemplo, na hora que a gente tava indo embora, a gente gravou e tal. E aí, quando a gente gravou, fizemos os vídeos lá. E aí, quando a gente tava voltando, ela pegou carona com a gente. Ela, vocês podem me dar carona? Aí eu falei, claro, podemos sim. Aí, porque a gente é de Vitória, né? E ela já ia dar uma entrevista. Lá em Jardim Camburi. Então, olha como é bonzinho. A gente mora em Jardim da Penha. Foi mais pra frente pra dar carona, não era nem no caminho, né? E aí, fomos lá, levamos ela lá. E aí, tá. E aí, no meio do caminho, por exemplo, umas coisas... Não sei se você lembra do vídeo, mas uma das coisas que ela falou é tipo assim... não sei por que chama Transcol. Não, por que as pessoas demoram Pra chegar na praia. pra chegar na praia, que lá em Macaé... Ela 2 minutos tava na praia. Aí, tipo assim... Ela mora em Cariacica. Na hora que a gente... mas ela mora em Cariacica, né? Aí, tipo, na hora que a gente tava na orla ali... Aí eu dava umas brincadeiras e falei assim, tá vendo esse prédio aqui, amor? Aqui tá vendo a praia? A pessoa que mora nesse, ela leva menos de 10 segundos. Aí passava o Transcol aqui, eu falava, Puri, lê ali, por que a gente chama de Transcol? Porque tá escrito o quê? Transcol. Mas, e ela rindo. Então, eram coisas assim... eu só tava Talvez brincando. por dentro não tava... Não. Talvez por dentro não tava tanto, mas... Não, tava brincando. Mas ela tava entendendo o Então, jogo. eram coisas assim. Vamos jogar o jogo. Você levantou a bola. Na brincadeira só, mas foi super... Eu achei muito legal disso, por causa disso. Realmente, brincou, vamos brincar, vamos porque tudo responder. tem limite, né? E o limite do respeito do judicial, do criminal, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar as pessoas. As pessoas se passam. Mas estava na moda, assim, muita gente falando mal do Espírito Santo, assim, muito gente, o Espírito Santo é um estado, não sei o quê. Eu falei, gente, tá na moda, fala mal do Espírito Santo, fala mal do capixaba. Sério.
claro que tem coisas que a gente julga pela cara, né? Pela carinha, assim. Mas a gente olha assim. Às vezes você vê uma pessoa fazendo um vídeo tipo assim. Ai, capixaba. Primeiro que a gente tem raiva quando falam isso, porque nós dois somos super educados. Desafio uma pessoa aí que já trabalhou com a gente falar o contrário. A gente é educado, a gente dá bom dia, a gente. Tudo que ficam falando de capixaba, a gente não é. E nós dois somos capixabas, eu já parte por aí. Uhum. E aí, o que acontece? Aí você vai ver, de vez em quando a gente pega isso. Uma pessoa fala isso com a gente, e a pessoa que tá falando com a gente, pode ser de N estados aí, é muito mais sem educação do que a gente. Não dá obrigado quando vem um garçom. A gente repara A isso. gente é fiscal A de, gente é fiscal de obrigado, tá? Quando a gente tá com alguém assim, a gente olha a pessoa assim e fala, nossa, não falou obrigado. A gente já se olha assim, um já sabe que. E depois a pessoa vem levantar a bandeira. Ai, como eu sou Aí você vai ver a cara, às vezes, da pessoa que tá. Porque as pessoas, claro que não dá pra julgar pela cara. Mas, quando a pessoa faz um vídeo, às vezes ali pela fala, as intenções, o jeitinho, né? Você consegue sentir. O que tem de gente quando fala bem assim, ai, capixaba é isso. Aí você olha a pessoa que tá falando no vídeo e você fala, amiga, você não tem cara de ser simpática, né? Você não tem cara pra. Porque às vezes vai ter uma pessoa assim que. Não tô falando que, ai, todo capixaba. Mas, e a gente, tipo, viajando muito. É. Mais que tudo a gente vê, gente, tem gente mal educada em todos os lugares. Tem gente que não dá bom dia em todos os lugares. Não existe Fora o isso de, Nordeste. ai, só. Nordeste não tem, não. Nordeste todo mundo é muito Mas querido. aí Muito legal. é querido, vai ser. Claro que num geral. Mas vai ter gente que, às vezes, por exemplo, quando vai brigar, às vezes vai se exaltar mais que um capixaba. Uhum. E aí alguém pode interpretar isso como falta de educação. Então depende muito de o que você. É verdade. Eu tenho aqui uma experiência que me marcou muito. O pessoal fala, não, porque na França os parisienses são muito mal educados, muito não sei o quê. Aí eu me perdi lá, pedi uma orientação para um assim. O cara foi muito Super. educado. Eu vou te levar até ali, vou não sei o quê, ó, é aqui. E eu falei, caramba. E a pessoa, a gente já vai não, porque o pessoal é assim. Tem, né, certo? Qualquer lugar tem gente Aham. boa e gente ruim, que vai te tratar bem e vai te tratar mal, né? E tem, eu acho que também interpretação, né? A gente é esse tipo de dar bom dia, brincar e tal. Mas, por exemplo, eu morei muito tempo na Inglaterra. E aí eu lembro que, igual fazem esses estereótipos de todos os lugares, tipo assim, o inglês tem essa fama do ser muito frio, nananã. E aí, morando lá, que você começa também a entender, né? Tô pegando esse exemplo, mas aí tem N exemplos. Essa é da minha vida. Tipo assim, você percebia que é tudo um ponto de análise. Por quê? Pra gente, que é brasileiro, que é mais animado, mais alegre, mais despojado, a gente pode achar que eles são frios e tal. Mas se você pega uma pessoa que talvez tenha essa personalidade, pode achar que um brasileiro que é exagerado, entrão, mal educado, intrometido, que eles não se intrometem. Então, tipo assim, o que eu mais gosto, na verdade, até muito por viajar, é isso. É a diferença das pessoas. Porque se todo mundo fosse igual, seria sem graça, né? Então, claro que tem, eu acho que o mínimo de padrões, independente se você é carioca, tipo assim, você vai, né, ser corte, por exemplo, uma coisa que a gente percebe muito também, pessoas que dão tratamentos diferentes de acordo com a posição da pessoa, né? Vai tratar o dono do restaurante, aí vem a mulher ali da faxina, nem olha. Nem dá brigar. Não, se a gente tiver que falar bom dia pro dono, é bom dia. Às vezes é mais pra faxineiro do que pro dono. Uhum. Então, tipo assim. E não tô pagando de nossa como é educado, não. Não, pra mim isso deveria ser o básico. Não é nem motivo de elogiar a gente. É tipo assim. É o mínimo. E aí, a gente vê que tem pessoas que dão esse tratamento diferente de acordo com a importância, ou de acordo com os benefícios que você pode me proporcionar, né? Tipo assim, vai puxar, vai puxar saco de alguém que pode te dar algo em retorno, um convite, uma contratação, um show, um evento. E a gente não tem Tá dessa. pensando em alguém? Vários, né, Vinícius? Mas falando de projeto, vocês falaram do projeto que vai voltar, do Comendo no Espírito Santo. E quais outros você pode contar aqui de projetos que estão vindo aí, de novidades, de que vocês estão planejando para esse ano? Acho que é isso, né? Novidade, eu acho que é essa, voltar com o projeto. Eu acho que uma coisa. Porque tá a bunda em casa há um tempinho, né? Já esse ano eu acho. Fazendo. É porque esse projeto, o que acontece? Como o intuito é visitar todos, vai tomar muito tempo, né? Uhum. Mas é claro que isso também não é o projeto assim, que ele é, tipo, todo datadinho. Não. Vai sendo de acordo com circunstâncias. Então, por exemplo, o projeto Anchieta
partiu porque veio um convite primeiro, então a gente já aproveitou, já vamos gravar na Anchieta. João Neiva vai ser festa da filha da nossa amiga, já vamos gravar João Neiva. E Venda Nova vai ser o casamento da minha prima. Então já vamos já gravar foi Venda tudo- Nova. Já tá aproveitando pra Tem matar 2 coelhos na cajada Festa e só. trabalho. Então as coisas às vezes vão se desenhando e a gente já achou o máximo, porque como aconteceram 3 coisas em interior no Em lugares diferentes, municípios, né? falou assim, já vamos engrenar no projeto e voltar. E aí já estamos querendo gravar mais uma cidadezinha aqui da Grande Vitória também, que é mais fácil de gravar, porque já tá aqui perto e tal, né? Porque querendo ou não, os outros são uma viagenzinha. E, tipo assim, ir pra uma Anchieta da vida, ir pra uma Santa Teresa é uma coisa. Agora você vai pegar, tipo assim, vou pra Ecoporanga. A gente pensa, até pra ficar mais viável mesmo, como eu te falei que é uma coisa que não é nossa principal fonte de renda, é mais uma realização pessoal em mostrar o Espírito Santo. Então, a gente precisa também ser inteligente, por exemplo, vai pra Ecoporanga, ou vai pra, sei lá, Piacá, é muito longe, já passa a ser 3, 4 horas de estrada, é melhor combinar com outros destinos, não fazer só voltar, que é diferente de ir lá gravar em Guarapari e voltar, né? Fica puxado. Então, esses é bom já combinar alguns municípios, e a gente não fica só um dia no município, né? A gente fica pelo menos uns 3, pra ter tempo, e voar drone, procurar as coisas pra fazer. E às se vezes alguém mexe- indica alguma coisa na hora ali, deixar essa E às vezes dá chuva, e aí tudo que você tinha, por exemplo, Anchieta com chuva. Pô, não vai ser a mesma coisa. Então a gente, tipo assim, espera pelo menos. Ah, muda tudo então. Já que choveu, vamos então agora gravar a cafeteria e quando sair o sol a gente vai pra praia. Então as coisas também vão se desenhando assim. Então, mas esse eu acho que é o projeto. Principal, né? Acaba que a gente faz várias outras coisas assim, mais igual. Tipo, a outra é um projeto, no caso, é expandir a agência mais, voltar a ter mais pessoas. Então tem coisas mais pessoais, mas que tem tipo assim, um desenho ali, isso aqui é um projeto nosso. Eu acho que esse é o maior foco que a gente quer esse ano, explorar bastante o Espírito Santo, né? Quem já viajou aí ficou uns 4 meses fora, né? Então vamos. Já que o povo tá falando mal, né? Vamos mostrar aqui o que o nosso estado tem de melhor, né? Verdade. Gustavo, Rafael, quero agradecer demais a Que participação isso. de vocês aqui. Deixar o microfone aberto para quem quiser viajar com vocês na agência, conhecer mais o trabalho de vocês, como é que faz? Olha, gente, ó, quiser viajar, só mandar mensagem. Pode falar arroba? Pode. Eu tô falando. Não, aqui é para isso. Fala, depois pergunta, entendeu? Não podia! Identidade Turismo, sigam lá. Se quiser viajar a qualquer lugar do mundo, no Brasil, só ligar, gente. Tem muita gente que também conhece, às vezes, a gente. É engraçado que às vezes tem a pessoa que conhece pelo criador de conteúdo. Muita gente já viu a gente viaja todo mês pra Resplendor, faz um bate e volta de trem que a gente vai junto. Então, é uma viagem também que é legal, que não é só você comprar a viagem, né? É ir com a gente viajar. Então, a gente faz todo mês esse passeio de trem. E, claro, o nosso Instagram de gastronomia, que é o canal Comendo o Mundo, também segue a gente, tem muita coisa lá que um não tem nada a ver com o outro, né? Apesar de ser correlato, o que a gente posta em um é diferente do outro ali. E obrigado pelo espaço aí que você deu pra gente. Eu que agradeço. E, ó, você que chegou até aqui, vou deixar linkado aqui na descrição as redes sociais deles, o Instagram da agência, também do canal Comendo o Mundo, para você conhecer. E quem sabe fazer esse passeio de trem também, que é muito legal. Muita gente mora aqui no Espírito Santo, ainda nunca andou de trem, e é uma diversão, é uma experiência nova que você vai viver, que você vai gostar. E é claro, chegou até aqui também, curte, compartilha. Eu falo, vamos educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos assim para mais pessoas. Até a próxima. Tchau! Tchau!